Olá! Hoje a gente vai pegar um script Python que parece bem simples e transformar ele numa verdadeira ferramenta de cibersegurança. A nossa missão é tipo um trabalho de detetive, encontrar aquelas ameaças que estão escondidinhas no meio de milhões de linhas de log. Bora lá mergulhar nesse universo. Pensa só nessa pergunta. É o desafio de todo dia para quem trabalha com segurança. O volume de dados é simplesmente gigante. E o sinal de um ataque é aquela famosa agulha no palheiro digital. A questão é, como é que a gente faz para separar o que é só ruído do que é uma ameaça de verdade? Olha só para essa linha. Parece grego, né? Um monte de informação compactada. Agora, a parte assustadora. Imagina ter que analisar 1 milhão de linhas iguaizinhas a essa. Todo santo dia. Não dá, né? É humanamente impossível. É exatamente por isso que a automação não é um luxo, é uma necessidade. Beleza, então esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje. A gente começa entendendo o problema dos logs, depois apresenta nosso detetive robô, entende como ele pensa, vê os resultados na prática e, no final, como deixar ele ainda mais esperto. Vamos nessa? Certo, começando pelo começo. O nosso campo de batalha, por assim dizer, são os arquivos de log. Eles são tipo o diário do sistema. Registram absolutamente tudo. O problema é que essa quantidade enorme de detalhes acaba virando o esconderijo perfeito para coisas bem perigosas. E quando eu falo em volume, não é exagero não. Olha esse número, mais de 1 milhão. Um servidor com bastante tráfego gera isso aí, por dia. Tentar achar um ataque no meio disso tudo na mão é a mesma coisa que tentar ouvir alguém sussurrando no meio de um show de rock. Impossível. E é aqui que o nosso herói entra na história. Chega de analista cansado, virando a noite olhando para a tela. A gente coloca o código para trabalhar. Ele é o nosso detetive automatizado. Um detetive que não cansa, não dorme, não se distrai e trabalha 24/7 procurando por qualquer coisa suspeita. E para construir esse nosso detetive, a gente vai usar uma dupla dinâmica. De um lado, o Python, que é super versátil e poderoso. E do outro, uma coisa chamada expressões regulares, ou, para os íntimos, regex. É uma ferramenta incrível para encontrar padrões. Pensa no regex como um bisturi digital. Em vez de usar um facão e cortar o texto de qualquer jeito, o regex permite que a gente faça um corte preciso, cirúrgico, para pegar só a informação que interessa. Sem brincadeira, um superpoder para quem trabalha com código e análise de texto. Ok, beleza. Chegou a hora de abrir o capô e ver como essa máquina funciona por dentro. Como é que o nosso script usa essa dupla, Python e regex, para transformar aquele caos de logs em algo que a gente consiga entender e usar? Tudo começa aqui com a nossa linha de log-alvo. Lembra dela? O script foi todo construído para caçar eventos que tenham essa frase, failed password. O objetivo é bem simples, achar toda a linha que parece com essa e puxar de lá duas informações cruciais, o nome de usuário que tentaram usar e o endereço de IP de onde veio a tentativa. E tadá! Essa é a receita mágica do nosso script. É a tal da expressão regular. Eu sei, parece uma sopa de letrinhas e símbolos super intimidador à primeira vista. Mas calma, isso aí nada mais é do que um conjunto de instruções super precisas que a gente dá para o computador. Essa tabela aqui ajuda a gente a traduzir aquele grego. Olha só como é lógico. A gente está basicamente falando para o computador passo a passo. Ei, acha as palavras failed password for. Depois, pegue a próxima palavra sem espaço e guarde como user. Aí, ache a palavra from e, por último, capture essa sequência de números que parecem um IP e guarde como IP. Viu? É só uma linguagem para descrever padrões de texto. Depois que o script pega todos esses dados, ele usa duas lógicas para ver o que é suspeito. A primeira é bem direta, o limite global. Basicamente, se um mesmo IP tentar errar a senha mais do que, 2 vezes no total, ele já fica marcado. A segunda é mais inteligente, a janela de tempo. Ela é perfeita para pegar aqueles ataques de força bruta, sabe? Quando um IP tenta invadir várias vezes num intervalo bem curtinho. Ok, agora vem a parte mais legal, a hora da mágica acontecer. A gente vai ver o que acontece quando rodamos o script e transformamos aquela montanha de dados confusos em sinais claros e informação de verdade. E o melhor é que é super simples de fazer. É basicamente isso. 1. Salva o arquivo do script. 2. Coloca o arquivo de log para ser analisado na mesma pasta. E 3. Roda um comandozinho no terminal. Pronto, em questão de segundos o resultado aparece. O primeiro resultado que a gente tem é esse arquivo aqui, o logins-falhos.csv. Pensa nele como a primeira filtragem. O script varreu o log inteiro e extraiu todas as tentativas de login que deram errado. Já tudo bonitinho, organizado em colunas. É o nosso registro bruto do que aconteceu.
Mas é aqui que a mágica realmente acontece. Esse segundo arquivo, o logins_suspeitos.csv, é o nosso relatório final. Ele não mostra tudo, ele mostra só os IPs que passaram dos nossos limites, aqueles que são realmente suspeitos. E esse é o ponto. A gente saiu de 1 milhão de linhas de log para, quem sabe, 1 ou 2 linhas que realmente precisam de atenção. E para facilitar ainda mais a vida, o script já mostra um resumo direto na tela, algo que a gente pode transformar num gráfico simples como este. De cara, a gente já bate o olho e vê quem são os campeões de tentativas de login falhas. Isso ajuda a priorizar a análise de um jeito muito mais rápido. Mas a ideia aqui não é só dar uma ferramenta pronta e acabou. O mais legal desse script é que ele é um ponto de partida. Ele é o primeiro tijolinho na construção de uma mentalidade de automação em segurança, que é algo super poderoso. E é aqui que a coisa fica divertida. Começam a surgir as perguntas. E se eu mudar os limites de detecção? E se eu adaptar essa regis para analisar logs de outro sistema, tipo um firewall? Será que dá para cruzar essas falhas com os logins que deram certo? É esse tipo de pergunta que faz a gente evoluir e aprender de verdade. E o caminho para ir além é bem claro. Dá para usar ferramentas mais avançadas de análise como a biblioteca Pandas. Dá para pegar os IP suspeitos e checar a reputação deles em listas de ameaças. Dá para criar alertas automáticos que mandam uma mensagem no Slack, por exemplo. Ou até transformar toda essa lógica numa regra oficial dentro de um sistema de monitoramento profissional. E a gente termina com essa provocação. Hoje, aprendemos a caçar tentativas de login que deram errado. Mas, se a gente usar essa mesma lógica, essa mesma ideia de procurar padrões e analisar a frequência com que eles aparecem, que outros tipos de ameaças, escondidas em outros logs, a gente conseguiria encontrar? Fica aí a reflexão. A resposta, com certeza, está na criatividade e na próxima linha de código.